Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros e eu uso óculos. E estou vestindo um blazer claro e uma blusa escura. Nascido na ilha da Córcega, no Mediterrâneo, aos 16 anos ele entrou para a escola militar e foi graduado na artilharia. Aos 26 já era comandante do exército francês. E aos 30, ele retorna a Paris, ovacionado por suas vitórias militares e, junto com a burguesia, deu um golpe de Estado e depois se tornou imperador. Nós estamos falando de Napoleão Bonaparte, que, como podemos ver nas imagens, foi comparado a Alexandre Magno e ao general romano Júlio César por sua genialidade militar. Napoleão representa as ideias iluministas de igualdade, pois, graças a ela, um plebeu como ele pôde chegar a ser general e depois imperador da França. Resultado da Revolução Francesa, que derrubou a antiga ordem social, até hoje Napoleão divide opiniões. Foi herói ou foi um tirano? Um pouco das duas coisas, pois nossa personagem de hoje representa as contradições de um tempo de profundas mudanças políticas, econômicas e sociais, que mudaram a nossa história. Nessa aula, vamos identificar os fatores que levaram Napoleão ao poder e relacionar os desdobramentos de suas ações que transformaram a Europa e também outros países, como o Brasil, por exemplo. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Napoleão surge no contexto de 10 anos do governo diretório, o governo da alta burguesia na França na Revolução Francesa. Mas o diretório não conseguiu estabilizar a economia da França e, além de lutar contra todos os países absolutistas que tentavam invadir. Foi então que eles tiveram uma ideia. Que tal a gente chamar alguém que não destrua os ideais da burguesia, os ideais da Revolução Francesa, mas que consiga estabilizar o país? Foi então que surgiu a figura de Napoleão Bonaparte. Depois de tantas vitórias no exterior, o general que comungava das ideias da Revolução, ao mesmo tempo não traria o terror jacobino. Então, junto com a burguesia, como podemos ver nessa representação, após sua chegada, Napoleão deu um golpe de Estado e tomou o poder na França, dando início ao seu governo, que durou 15 anos e que pode ser dividido de modo didático em duas fases, a fase do consulado e o período imperial. A fase do consulado se iniciou em 9 de novembro, o 18 Brumário no calendário revolucionário, e, com o apoio do exército, Napoleão instaura uma forma de governo onde havia 3 cônsules, sendo que ele seria o cônsul principal, o primeiro cônsul. Segundo a historiadora Renata Garrafoni, a escolha do nome consulado para o novo governo não foi para se diferenciar do diretório, mas pela necessidade de dar uma aparência de legalidade ao golpe. E, ao reativar o sistema de triunvirato romano, Napoleão dava a impressão de divisão de poder, que na verdade estava todinho nas mãos deles. Ao denominar os triunviros franceses de cônsules da República, Napoleão dava a ideia de continuidade da República Francesa, com o objetivo de manter os benefícios para a burguesia, conquistados lá no início da Revolução. E assim, como general da antiga República Romana, Júlio César, Napoleão também obteve o título de cônsul vitalício, oferecido pelo Senado francês. Mas, em 1804, Napoleão, cheio de poder, convocou um novo plebiscito, onde ele foi eleito pelo voto popular como imperador da França. Não existe nada mais contraditório na história. Toda a luta da Revolução Francesa contra o absolutismo parecia por água abaixo. Esse episódio foi imortalizado num quadro do pintor Ingres. A adoção do termo império também não foi por um acaso. A clara referência ao modelo romano serviu para Napoleão mostrar seus planos de conquista para toda a Europa. E mais, na cerimônia,
Bonaparte tomou das mãos do Papa a coroa, virou-se para o público e ele mesmo se coroou. Imaginem a cara do Papa. Com essa atitude, o novo imperador quis mostrar que ele não era a continuidade do antigo regime, quando os reis eram subordinados à Igreja Católica. Mas, ao se autocoroar, Napoleão demonstrou a secularização do Estado francês, fruto da Revolução Francesa, mas sem romper completamente com a Igreja. Mas, na realidade, Napoleão era extremamente autoritário. Desde o governo do consulado, ele tinha poderes para promulgar leis, convocar guerras e perseguir os seus adversários, coisa que ele fez. E também controlava e censurava os jornais da época, por exemplo, que só podiam publicar o que ele permitia e ainda tinham que fazer propaganda. Um exemplo dessa propaganda também se deu através da arquitetura. Um dos exemplos desse desejo de autopromoção e de propaganda é o Arco do Triunfo, monumento que ele mandou construir em Paris em 1806. Porém, ao mesmo tempo, Bonaparte adotou uma série de medidas que melhoraram a economia francesa, favorecendo os camponeses, os trabalhadores urbanos e principalmente a burguesia. Como podemos ver, ele legalizou a distribuição de terra aos camponeses. Ele drenou pântanos, construiu estradas e pontes para facilitar o transporte e assim diminuir os preços dos alimentos nas cidades. Ele criou o Banco da França, por meio do qual controlava a emissão de papel-moeda e emprestava dinheiro à indústria e ao comércio. Isso tudo acelerou o processo de industrialização da França, pois Bonaparte não escondia que seu governo privilegiava a burguesia e por isso ela continuou apoiando ele, mesmo ele se proclamando imperador. Outra ação importante de Napoleão foi a ideia de educação pública, que nasceu com ele. Ele criou, nas grandes cidades, escolas para as pessoas e também uma escola de formação de professores na capital. Mas um dos legados mais importantes de Napoleão foi na área do direito. Foi o Código Civil, chamado de Napoleônico. O Código Napoleônico abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza. Protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do religioso e afirmava a igualdade de todos perante a lei. Esse código influenciou o direito no Brasil também. No entanto, o Código Napoleônico proibia os sindicatos, as greves e manteve a mulher submissa ao marido. Na política externa, o governo de Napoleão foi marcado pelas guerras. Guerras de expansão, não só para ter mais território, mas principalmente para garantir mercado consumidor para os produtos industriais franceses. Mas, no meio do caminho, tinha a Inglaterra. Como podemos lembrar, a Inglaterra era a maior potência industrial da época e também a maior potência naval, pois Napoleão tentou invadir a ilha, mas não conseguiu. Perdeu a Batalha de Trafalgar. Foi então que ele teve uma ideia. Já que eu não consigo invadir, eu vou ganhar da Inglaterra sufocando a economia dela. Como? O bloqueio continental, que significava que nenhum país poderia comercializar com a ilha. Ninguém poderia comprar os produtos ingleses. Mas essa ideia não deu muito certo. O país que não cumprisse a determinação do imperador francês sofreria represálias militares. Porém, o que Napoleão não esperava foi que os produtos ingleses continuavam entrando na Europa por diversos pontos, inclusive Portugal. Como podemos ver, diante disso, Napoleão ordenou a seus soldados que invadissem Portugal. O príncipe Dom João, que não era bobo, aproveitou e realizou um antigo projeto português de transferir a corte para o Brasil. E assim foi feito. Em 1808, Dom João instala a sede do reino no Rio de Janeiro. O Brasil passa de colônia a Reino Unido a Portugal. Isso fez mudar muitas coisas por aqui. Mas voltando à França, não foi só Portugal que furou o bloqueio, a Rússia também. E em 1812,
Napoleão resolve invadir a Rússia. Só que, como podemos ver, com um poderoso exército formado por 600 mil soldados e 180 mil cavalos, Napoleão avançou pelo território russo. Mas as tropas francesas não estavam preparadas para enfrentar o inverno russo e muito menos para se defender de uma estratégia usada por eles, chamada terra arrasada. Ela consistia em abandonar as terras e destruir tudo o que os franceses pudessem utilizar no caminho. Ateavam fogo nas plantações, envenenavam a água, matavam os animais, por exemplo. Quando os franceses, famintos e morrendo de frio, perderam a guerra na Rússia, os outros países perceberam a fragilidade do imperador. Foi então que se uniram numa coligação e definitivamente ganharam de Napoleão na batalha final de Waterloo. Ao perder, ele foi exilado na ilha de Elba. Com o fim dos conflitos, as nações vencedoras se reuniram num congresso cuja a ideia era voltar tudo como antes. A Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia convocaram o Congresso de Viena em 1814 para decidir os rumos da Europa. Na verdade, o objetivo era restabelecer o antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico. Lá eles decidiram adotar o princípio da legitimidade, que restituía o poder às famílias que foram depostas com a Revolução Francesa. E a política do equilíbrio europeu, que defendia que as grandes potências deviam evitar pressão uma sobre a outra. Podemos dizer que o Império Territorial de Napoleão findou em 1814, mas não as suas ideias. O império dele continuou para o mundo. Isso porque, por onde ele passou e governou, ele levou as ideias iluministas, as ideias de igualdade e de liberdade, e também as ideias de educação, o Código Civil, até o sistema métrico que nós usamos hoje em dia vem da era napoleônica. Como disse o historiador Georges Lefebvre, nada sobrou do Império Continental que ele sonhou fundar. Todavia, ele aniquilou o antigo regime por toda a parte onde encontrou tempo para fazê-lo. Por isso, também seu reinado prolongou a Revolução e ele foi o soldado desta, como seus inimigos jamais cessaram de proclamar. A era napoleônica foi grande, então vamos resumir a nossa aula? Vimos a ascensão de Napoleão e o 18 Brumário, o golpe que o levou ao poder. Vimos a instauração do governo consulado e do período imperial, e o lado autoritário do governo, como a censura e a perseguição política. Mas vimos também as coisas boas implementadas por Napoleão, como o Código Civil, a educação pública, o equilíbrio econômico e terras para os camponeses. Vimos a expansão territorial, a derrota de Bonaparte e o Congresso de Viena. E vimos como as suas conquistas levaram para o resto do mundo os ideais iluministas de igualdade e liberdade. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu quero deixar para vocês um desafio sobre moda. Quem pensa que moda não é assunto de historiador, está errado. A moda também reflete seu tempo, espaço e as contradições de uma sociedade. E como podemos ver nessa imagem, a moda francesa não foi imune às transformações sociais que ocorreram lá. Como podemos ver, a moda do antigo regime, aqui expresso pela rainha Maria Antonieta, mostra o luxo e a riqueza que a nobreza queria mostrar. Os vestidos acinturados, apertados, estruturados, mostravam a sociedade dividida em ordens, cujo topo era a nobreza. Já a moda napoleônica reflete uma reação à moda anterior, como mostra o vestido da imperatriz Josefina, chamado de modelo império, resgatou o passado clássico, grego e romano, para lembrar a ideia do tempo em que todos eram cidadãos, eram iguais em direitos. Os vestidos agora são leves e esvoaçantes, como as ninfas mitológicas. E então, a moda napoleônica refletiu as mudanças sociais e o desafio dessa aula é: observe um filme, uma história, um cantor ou mesmo seu grupo de amigos
e identifique que tipo de mensagem as pessoas querem passar através de sua roupa. Registre suas observações no seu caderno. Nossa aula fica por aqui, mas eu convido vocês a ficarem ligados para a próxima aula de História. Tchau!